Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. O programa para baratear carros populares já destinou quase 90% dos recursos às montadoras. Grupo paramilitar aliado da Rússia se rebela e promete derrubar o governo de Putin. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. O programa de descontos do governo federal para a venda de carros mais baratos já liberou quase todo o recurso reservado para as montadoras. E olha que o programa foi lançado há apenas 18 dias. Vamos até Brasília falar com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Nessa velocidade do programa, então não deve chegar aos 4 meses divulgados aí pelo governo federal, né? Exatamente, Giovana. Na coletiva, inclusive, do presidente Lula, ele falou isso, viu? Tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin deu esse recado. Bom, e a previsão é que esse recurso, ele não dure, Giovana, nem um mês. E, pelo menos por enquanto, o governo federal disse que não pretende prorrogar o incentivo justamente para garantir a compra de carros com desconto. Bom, em 3 semanas, 84% dos recursos já foram aí destinados para o financiamento. Dos 500 milhões de reais de crédito, 420 foram solicitados pelas 9 montadoras que participam do programa. Na última terça-feira, a compra exclusiva para pessoas físicas foi prorrogada por 15 dias e empresas também já podem participar do programa. Lembrando aí, Giovana, que a redução na compra do automóvel, ela varia de 2 a 8 mil reais para carros que custam até 120 mil reais. Eu volto com você, Giovana. Obrigada pelos detalhes e bom fim de semana. No Brasil, a meta de vacinação contra a gripe ainda está em 50%. Apesar de mais de 50 milhões de doses terem sido aplicadas no país, o objetivo do governo é imunizar 90% da população. Na rede pública de saúde, as vacinas ainda estão disponíveis para pessoas a partir de 6 meses de idade. Lembrando que o imunizante é gratuito. E olha, uma pesquisa do IBGE revelou que em 9 anos houve uma melhora na qualidade de vida dos brasileiros. A Marcela Varasquim está com a gente e tem os detalhes. Marcela, boa noite. Boa noite, Giovana. Os dados comparam as pesquisas entre 2008 e 2009 e agora entre 2017 e 2018. O índice de perda de qualidade de vida da população teve um recuo de 30%. Alguns dos parâmetros usados na pesquisa são moradia, acesso a serviços públicos, saúde, alimentação e educação. Já o índice de desempenho socioeconômico cresceu quase 13% entre as 2 edições da pesquisa em todo o país. Todos os estados registraram aumento. O maior deles foi em Roraima, de 32%, e o menor, 5,6%, no Rio de Janeiro. Apesar dos bons resultados, a desigualdade social permaneceu praticamente igual a 2008. Giovana. Muito obrigada, Marcela. Na Rússia, um grupo paramilitar que ajudava Moscou na guerra da Ucrânia se rebelou e afirmou que agora vai lutar contra o governo de Vladimir Putin. O presidente russo ainda não se manifestou. A revolta armada foi anunciada após Yevgeny Prigozhin, líder do grupo militar chamado Wagner, afirmar que a Rússia matou uma enorme quantidade de soldados mercenários. Ele disse ainda que derrubou um helicóptero do exército russo. O anúncio levou a TV estatal russa a interromper a programação para desmentir as falas do líder paramilitar. Blindados russos reforçam a segurança em torno de Moscou e Rostov, perto da fronteira com a Ucrânia, onde está a maior parte das tropas mercenárias. O governo de Rostov pediu tranquilidade à população, enquanto o Kremlin incentivou os soldados do grupo paramilitar a deterem o líder deles. O preço do combustível caiu pela segunda semana seguida nos postos. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. O valor médio da gasolina passou de R$ 5,40 o litro para R$ 5,35, um recuo de 0,9%. Já o etanol teve uma redução de R$ 3,77 para R$ 3,74.
queda de 0,8%. O diesel e o gás de cozinha também tiveram diminuição de preço médio para o consumidor. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei para baixar o preço da passagem de ônibus. Boa noite, Virgínia Nalon. O que mais esse texto sugere, hein? Oi, Giovana, boa noite para você. Esse projeto de lei prevê ônibus de graça aos domingos e feriados. A gratuidade é uma das condições da Prefeitura e também da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, já que mais de 500 milhões de reais devem ser entregues como investimento para as empresas de ônibus da cidade. Além disso, o texto reduz o valor da passagem de R$ 6,00 para R$ 4,50 e foi aprovado pelos vereadores com 37 votos favoráveis e 3 contras. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Fouad Noman. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. Na segunda-feira de manhã, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, desembarca no Brasil para se encontrar pela 5ª vez com o presidente Lula neste ano. A visita oficial é a continuidade da agenda entre os dois países e responde a um convite feito por Lula quando esteve na Argentina no dia 23 de janeiro. No Rio de Janeiro, o número de mortes violentas aumentou nos 5 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Da capital fluminense, fala o Marcos Marinho com os detalhes. Boa noite, Marcos. De quanto foi esse crescimento? Oi, Giovana, boa noite para você. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o aumento foi de 8%. Foram 2.015 crimes registrados de janeiro a maio, contra 1.859 no mesmo período de 2022. São crimes como homicídios, mortes por ação policial e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O roubo de cargas também aumentou em todo o estado. O crescimento foi de 25% na comparação entre maio deste ano e maio do ano passado. Já com relação aos roubos de veículos, esses subiram 14%. Giovana. Preocupante, né? Muito obrigada. O dono do submarino que implodiu na expedição ao Titanic ignorou alertas sobre a segurança da embarcação. Equipes de resgate estudam agora se vai ser possível resgatar os corpos e os destroços. Flores foram colocadas no porto de St. John's para homenagear as vítimas. Foi daqui que o grupo partiu no domingo para a expedição que prometia, por R$ 1.200.000, uma visita aos destroços do Titanic. A comunicação entre o submarino e o navio de apoio foi interrompida 1 hora e 45 minutos após o início da descida, que deveria durar 2 horas. Especialistas calculam que a embarcação estava, portanto, a 15 minutos do Titanic, quando o acidente aconteceu. O submarino, ainda não se sabe por quê, teria implodido perto dos 3.800 metros de profundidade. A implosão é um estouro para dentro. Este professor acredita que, após perder a comunicação, a embarcação, por algum motivo, começou a descer em alta velocidade, o que leva a um aumento de pressão repentino que não é possível suportar. Ele usa uma garrafa para demonstrar o que teria acontecido. É como apertar até ela estourar. As equipes de busca ainda não sabem se será possível resgatar os corpos, nem mesmo os destroços do submarino. Por enquanto, embarcações operadas à distância vão ajudar a mapear o local do acidente numa profundidade de 3.800 metros, onde a luz não chega. Os sedimentos do fundo do mar atrapalham até mesmo a visibilidade com iluminação artificial. James Cameron, o diretor do filme Titanic, vê semelhanças entre o que aconteceu com o submarino e o famoso naufrágio em 1912, uma vez que o capitão bateu o navio em um iceberg, mesmo depois da tripulação ter sido avisada sobre o obstáculo. As 2 tragédias são sobre avisos ignorados, disse Cameron. Segundo a imprensa britânica, o dono do submarino ignorou alertas sobre a segurança da embarcação. Em uma troca de e-mails com um especialista, Stockton Rush foi avisado que era melhor suspender as expedições até que o submarino fosse avaliado por um órgão independente. Stockton respondeu que estava cansado de quem tenta usar a segurança para impedir a inovação.
Ele e mais 4 pessoas morreram. A medida provisória que busca regulamentar as apostas esportivas no país prevê uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. As mudanças que serão aplicadas pela medida provisória buscam regulamentar as apostas esportivas. Até que sejam aprovadas pelo Congresso, terão validade de 120 dias. O texto vai passar por ajustes entre o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, para depois ter o aval do presidente Lula. Os debates sobre o tema começaram em 2018, quando foi criada a lei que permitiu o funcionamento dos sites estrangeiros de apostas no país. Seja na questão de criar as portarias para recolhimento dos impostos, porque uma atividade que está arrecadando bilhões de reais, centenas de bilhões de reais, e que não arrecada nada, e também fiscalizar a atividade como um todo. O texto estabelece os valores para a cobrança de impostos e prevê a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. A intenção é monitorar o mercado de apostas no Brasil, além de credenciar novas empresas. O Ministério da Fazenda estima uma arrecadação entre 12 e 15 bilhões de reais por ano. A ideia é criar uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. As empresas serão taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Já o prêmio de quem acertar uma aposta será tributado em 30% como imposto de renda. Além de serem credenciadas pelo governo, as empresas terão de seguir requisitos como manter uma sede física em território nacional e apresentar uma série de certificados, entre eles dos meios de pagamento utilizados e de sistemas para evitar a manipulação de resultados. Elas também serão obrigadas a promover ações de conscientização para evitar que as apostas se tornem um vício. Paralelamente à medida provisória, o Congresso Nacional também busca respostas para a manipulação de resultados nos jogos de futebol no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga este assunto, cobrou a regulamentação das apostas e destacou que aquelas que envolvem lances individuais, como pênaltis e a aplicação de cartão, podem facilitar a corrupção. As penas aplicadas aos envolvidos no esquema também estão sendo discutidas. A gente acha que tem que ter isonomia, tem que ter um tratamento igual. Se manipulou, se cometeu um crime, tem que todo mundo ser banido do futebol. Não pode ter tratamento diferenciado porque é um jogador de um grande clube de tradição, que tem mais recurso, e outro clube que tem menos tradição tem um tratamento diferenciado. Por causa do aquecimento global, as geleiras da Cordilheira do Himalaia, na Ásia, podem perder 75% do volume até o final deste século. É o que aponta um relatório feito por uma equipe internacional de cientistas. Esse é o resultado esperado se a temperatura do planeta continuar subindo. O derretimento desse gelo pode causar inundações perigosas e falta de água para os 240 milhões de pessoas que vivem na região montanhosa. As geleiras se estendem por 8 países, mas em alguns pontos, como no Nepal, onde fica o famoso Pico do Everest, o derretimento será maior, chegando a 80%. Muitos rios da Ásia, incluindo Ganges, na Índia, sofreriam inundações seguidas de seca. E uma última informação. A agência estatal russa confirmou que mercenários do grupo paramilitar Wagner estão em Rostov, cidade próxima à Rússia e com a fronteira com a Ucrânia. Os soldados cercam, neste momento, o quartel-general militar da cidade. O objetivo do grupo é derrubar o ministro da Defesa russo. Não há registro de conflitos até o momento. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você, bom fim de semana.